Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Uma excelente noite para nós aqui, hoje no nosso canal Espiritismo com Cristo. Vamos hoje dar continuidade ao livro. Nós estamos lendo aqui Eliseu Ringonati, Espiritismo Aplicado. Sejam muito bem-vindos, podem assim vocês acessarem aí e enviar para os seus parentes, amigos e transbordar esse conhecimento, esse conteúdo com as pessoas para que todos possam assim ser beneficiados. E se tiver alguma pergunta, alguma coisa, na medida do possível vamos respondendo. E pode dar o seu joinha, pode dar o seu like aí, que a gente aqui realmente só quer que esse transbordo, essa ideia de fazer esse trabalho é só mesmo para nos ajudar a nutrirmos cada vez mais com um pouco mais de conhecimento sobre a doutrina, e os irmãos que ainda não têm acesso, que não conhecem, que não entendem, que as palavras aqui sejam simples para que os irmãos possam entender e, acima de tudo, conseguir assim colocar em prática aos poucos, para que sejam beneficiados também no seu dia a dia, no seu lar, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus amigos, e que a vida ela fique melhor, ela fique mais leve, ela fique um pouco melhor compreendida. Então, a gente só agradece aí vocês e vamos iniciando aqui. Nós, mais uma vez aqui com o meu amigo Saulo. Salve, Saulo! Obrigado pela oportunidade, Marcos. Obrigado a todos por permitir que a gente chegue até seus lares, por vocês nos ouvirem, que esse estudo faça diferença, como o Marcos disse, e a gente temos que entender que todos nós somos replicadores do Cristo. Eu ouvi a palavra do Cristo de algum palestrante, de algum professor no centro espírita, e agora me dada a oportunidade de estar falando. Se torne você também um multiplicador do Cristo, leve uma palavra de amor a quem você souber passando por necessidade, por aflições. Jesus vai ficar muito feliz com esse gesto. É isso aí, todos têm oportunidade e nós aqui só queremos encorajar vocês e realmente fazer com que vocês sintam-se assim acolhidos, porque a doutrina espírita, ela é a doutrina consoladora. Ela traz para você a resposta daquilo que você não consegue compreender, talvez, na parte física, né? Nós estamos aqui em carne, lutando com as coisas do dia a dia, que são o físico, a nossa carne, e tudo aqui que existe, que a gente pode ver, pode tocar. E tem coisas que a gente não consegue tocar, mas que nós sentimos. Então nós sentimos com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com os nossos pais. Então estamos falando de quê? De sentimento. Então esse sentimento, ele precisa ser apurado, para que quando nós realmente sentimos, nós identificarmos que tipo de sentimento que é e de que forma que eu posso realmente transformar ele em um sentimento totalmente puro, um sentimento limpo, e que as más tendências de nós sentirmos, né, como estamos falando de sentimento, de sentirmos sentimentos contrários, ela seja barrada, que a gente possa eliminar isso para que a outra parte possa predominar. A parte que aprendemos a ter mais paciência, aprendemos a amar mais do que, ao contrário disso. Então, nós aprendemos a realmente esperar, ou ao contrário disso. Então, nós temos essa capacidade realmente dentro de um aprendizado, dentro de uma leitura, de uma troca de ideias, você se fortalece e você aqui vai ver realmente só palavras que vão trazer você para esse mundo. Coisas que nós sentimos a necessidade porque sentimos que
sempre há palavras que são palavras misturadas, né, dentro de um conteúdo positivo, mas com palavras negativas. E elas, sendo faladas, sendo proferidas, elas também continuam tendo o mesmo efeito. Mesmo você falando dentro de um conteúdo mais positivo, como é a conversa que nós propomos aqui, mas se você continuar com as mesmas palavras pesadas, de uma energia um pouco mais baixa, elas realmente vão ter a sua ação, que é realmente de uma coisa muito mais densa. Então, vamos deixar mais leve, não vamos procurar proferir palavras, né, de uma energia mais baixa, e vamos fazer aqui como se fosse, né, a intenção que nós temos é aquele negócio, o jornal da boa notícia, né? Então, vamos agradecer a Deus por podermos fazer isso. Então, nós que somos espíritas, temos o costume de se conectar através da prece. Então, vamos fazer uma prece agora, para que a gente possa iniciar aqui os trabalhos. Vou convidar meu irmão Saulo para ele fazer uma breve prece para nós iniciarmos a leitura. Agradeço a oportunidade, agradeço a Jesus e a toda a espiritualidade que nos assiste, que nos intui, que nos fortalece, que nos dá entendimento sobre esse evangelho maravilhoso. E vamos seguir com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Podemos seguir então com o livro do Eliseu Rigonati. Então vamos lá. O Espiritismo Aplicado. Hoje vamos falar sobre o tema a reencarnação. Isso, um tema muito importante, né? Vamos prestar um pouquinho de atenção na leitura para que a gente consiga pegar bem tudo o que ele quer colocar, porque o trabalho é resumido. Então, sendo resumido, para nós talvez fica mais fácil, mas nós temos que realmente uma atenção especial. Para você aí, meu irmão, que está ouvindo aí, uma boa leitura aí. A reencarnação. O Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista, prega a reencarnação do espírito. Nós vivemos alternadamente no mundo espiritual e no mundo material. No mundo espiritual vivemos sem o corpo de carne, e para lá iremos através da morte, isto é, do desencarne. No mundo espiritual, no mundo material, vivemos num corpo de carne e para cá viemos pelo nascimento, isto é, pela reencarnação. As finalidades da reencarnação são 3: o aprendizado, a elevação e a reparação. Por isso chegamos à Terra investidos de grandes responsabilidades e com um programa definido para cumprir. Não estamos na Terra em gozo de férias ou para vivermos ao sabor da nossa fantasia. Você vê, é importante, né, relembrar o que é, né, matéria, né, o que é espírito. Enquanto nós estamos aqui de corpo presente, estamos, né, reencarnados através do nascimento. E quando voltamos assim, nós perdemos o nosso corpo e voltamos através, né, como diz aqui no plano da morte, né? Então nós desencarnamos, perdemos o nosso corpo físico e vamos para o plano espiritual. Então isso é interessante. E o que viemos fazer, né? As coisas que viemos aqui aprender, as coisas que viemos reparar. Então nós temos que entender sobre tudo isso, porque cada um tem assim as suas coisas para fazer, as suas reparações, as coisas que precisam entender, e as situações vão se apresentando. Nós simplesmente vamos de acordo com o que vai se apresentando. Nós não temos assim, nós como seres humanos,
como pessoas aqui encarnadas, nós não temos a leitura de tudo isso. É um planejamento de evolução para cada um, mas que isso, ele realmente não chega para nós antecipado. Só quando nós realmente estamos passando, nós entendemos que isso estava no meu planejamento. Então, planejou para que hoje eu aprenda o que é ser um milionário. Hoje planejou para que eu aprenda o que é ser realmente um pedinte. O que é realmente ser um que tem qualquer tipo de problema que possa assim deixá-los, assim vamos se dizer, sem entender por que realmente eu estou nessa situação, por que eu passo por isso, por que eu vivo isso, porque realmente a lição está ali, mas está encoberta. Você precisa, as grandes coisas preciosas, elas estão encobertas. Então você precisa limpar ali e tirar aquela casca que você vai encontrar ali realmente a pedra preciosa. Mas essa pedra preciosa, ela é para você, ela é individual. É você que achou ela ali e você vai colher ali aquela preciosidade. E como o seu irmão talvez aprende uma lição de uma outra forma e você talvez não dá tanto valor. Mas é porque é para cada um. O valor é dado de acordo com o que você realmente precisa. Então, se um precisa passar uma situação, o outro precisa passar uma outra diferente, mas que a lição com certeza está lá. E aí tem essa outra parte. Como que é, Saulo? Não viemos para passar férias. Não, como que estamos aqui numa colônia de férias ou para vivermos ao sabor da nossa fantasia. A gente não percebe muitas vezes qual é a nossa verdadeira missão aqui. Ela é muito sutil. Às vezes temos dentro da nossa casa, debaixo do nosso teto, pessoas com necessidades de várias ordens e não percebemos. Ou o nosso egoísmo não deixa a gente perceber que o vizinho da direita ou da esquerda está clamando por socorro. É aquele cara que te cumprimenta, aquele cara que sorri para você e você, não que você vai cuidar da vida dele, você não tem ainda empatia suficiente para perceber que ele precisa de uma orientação espiritual, que ele precisa às vezes até de um abraço. É uma pessoa que tem cargas pesadíssimas para passar nessa reencarnação. Mas a reencarnação, ela é interessante porque mostra a sabedoria de Deus, né? Como você disse, eu posso vir uma hora como um monarca e outra hora como um morador de rua, para que eu viva as duas experiências. Hoje aprendemos que o espírito não tem sexo, uma hora eu sou homem, uma hora eu posso vir como mulher, até para que eu aprenda a respeitar a minha companheira e a companheira venha aprender a respeitar o seu companheiro e vice-versa. Isso tudo é prova de que Deus é maravilhoso e Ele pensou em tudo. Onde haveria justiça se nascesse aquele irmão na opulência, num berço de ouro, com a saúde 100%, e o outro nasce na miséria absoluta, em cima da palha, paraplégico, às vezes com problemas psiquiátricos graves. Nossa, por que Deus... Então nós viemos trabalhar tudo isso. Sim. Não viemos de férias. Não estamos aqui a passeio. Viemos trabalhar tudo isso. E mesmo acontecendo tudo isso que acontece, como você falou, um está num patamar mais alto, outro mais baixo, mas mesmo assim vamos trabalhar em cima da situação que nos é colocada. Sim, como você disse, a gente não tem como antecipar essa caminhada. É só vivenciando a situação. Pode ser que nessa vida eu não consiga ajudar todos os irmãos necessitados que aparecerem no meu caminho, mas eu vou ajudar um, talvez dois. Na próxima, talvez eu ajude mais três. E eu ajudando a mim mesmo, você já está fazendo. Não me condenando. Já está fazendo um grande feito. Porque às vezes você chega numa situação que você está num local e você fala, puxa, aqui é um lugar sem oportunidade, um lugar difícil, um lugar complicado. E dentro desse lugar eu realmente vejo que eu estou fadado ao fracasso. E aí? Como que nós vamos fazer com isso? A gente não pode desanimar nunca. Saber que acima de nós tem um Pai misericordioso que nos mandou aqui confiando que a gente vai ter êxito. Então temos que fazer o contrário.
Sim, perseverança o tempo todo. Trabalhar isso em nós mesmos. Humildade, amor no coração, caridade. E quando necessário abaixar a cabeça, que a gente saiba abaixar a cabeça também, sem egoísmo, sem orgulho, como Jesus nos ensina o tempo todo. Você vê, então não estamos de férias, né? Quando tem uma situação que é assim, que nós nos enxergamos dessa forma, sem oportunidade, sem nada, temos que trabalhar tudo isso para que nós possamos conseguir enxergar a oportunidade de um jeito fazer melhor acontecer. Você vê, né? É um trabalho diuturno com nós mesmos. Você fala, eu estou aqui, mas é temporário. Eu vou passar pelo que eu preciso passar para mim ir para o próximo nível. Sim. Né? Você vê que é interessante? Nada de ficar acomodado. Não, aqui o primeiro tópico é o aprendizado, né? A Terra é uma escola na qual estamos matriculados para desenvolver as nossas faculdades nobres. Pelas numerosas experiências que a vida na Terra nos proporciona, educamos o nosso sentimento, isto é, o nosso coração. A base da educação do sentimento é o grande primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Derivam-se dele todos os outros preceitos educativos. O aprendizado na Terra também nos dá a oportunidade de instruir o nosso espírito, enchendo-o de sabedoria. Você vê, aí educarmos os nossos sentimentos. É aquilo que eu comecei, né, já no início, os nossos sentimentos, o que nós sentimos e como nós sentimos. Isso é muito importante, né? Se o seu sentimento ele vai tendo algumas coisas que te deixa para baixo, você sente, né, a tristeza, você sente coisas que não te faz ficar feliz, alegre, satisfeito. Então você precisa trabalhar isso. E esse trabalho hoje a lição ela está mais voltada realmente para nós enxergarmos nós mesmos. E nós achamos que geralmente talvez ajudar o outro, isso e aquilo, mas nós não podemos ajudar ninguém se nós não nos ajudarmos em primeiro lugar. Porque como eu vou enxergar o meu irmão se eu não tenho bons olhos para vê-lo? Eu vejo ele como um empecilho, eu vejo ele como o que me atrapalha, o que me tira a oportunidade, o que me passa a perna, Então eu preciso tratar esse sentimento dentro de mim, porque isso se dissipa quando eu trato a mim mesmo, aos meus pensamentos, aos meus sentimentos. Eu limpo tudo isso e vou ver meu irmão como um parceiro, como um amigo, como uma pessoa que realmente me apoia. Eu posso levar ele comigo e ele vai me levar com ele através dos bons sentimentos. Aonde ele estiver, ele vai lembrar de mim, ele vai ficar motivado, incentivado. Se ele tivesse aqui, ele ia mandar eu continuar. Então, através do que você sentiu por aquele outro irmão, né, que você sentiu realmente que ele gosta de você, que ele te quer bem, então esse sentimento precisa ser tratado. Às vezes você está do outro lado e está olhando, né, com um sentimento que não é o sentimento que realmente deveria. Então tratar tudo isso e enxergar o mundo com bons olhos, enxergar o mundo com a paz de Cristo. Saulo, em todas as passagens Cristo foi confrontado, foi afrontado, foi colocado através de palavras, armadilhas, para que nas respostas ele pudesse ser pego, pudesse ser preso. Então, todo esse ensinamento dele, como que ele realmente agiu em cima de tudo isso? Jesus, ele sempre foi muito amoroso em todas as situações. Ele foi enérgico quando necessário, mas sem jamais ofender ninguém. Ele nos pediu para aprendermos a perdoar e ele perdoou. Ele tanto falou sobre o perdão, como ele deu exemplos. Ele falou sobre o amor. E quem mais amou esse mundo foi Jesus. Em todas as situações, ele tinha um meio
amoroso de lidar com elas. Mesmo quando acusado pelo Sinédrio, eles acusavam ele de ser um falso profeta, ele se proclamava filho de Deus, ele ficou em silêncio. Mesmo quando eles diziam que queria ouvir da boca dele Sim. que ele era o rei, ele ficou em silêncio. Ele Olha ficou a em silêncio. grandiosidade desse espírito maravilhoso que jamais usou de violência com ninguém, apenas de paciência, de amor, de ternura. E Jesus, aonde ele chegava, ele era a luz. Por isso a gente ouve as narrativas de tantas multidões que o seguiam e queriam buscar o aprendizado que ele trazia, a luz que ele trouxe para o mundo. Jesus é a luz do mundo. E mesmo naqueles momentos onde, né, o caos ia se realmente estabelecer, ele ainda disse: eles não sabem o que fazem, meu Pai. Perdoa. Você Eles vê? não sabem o que fazem. Então, tirando assim, né, o peso da situação, né? Porque se você imaginar e trocar por o nosso dia a dia aqui, se houver uma situação que realmente vai se tornar o caos, quem está provocando aquilo, ele não sabe o que está fazendo, ele não entendeu. Porque se ele entendesse, ele não promovia o caos, ele promovia a paz. E que Deus o perdoe também por isso. E nós devemos perdoar, como estava na outra lição Sim. da semana passada, né? Sim. Nós que sejamos os primeiros a perdoar. Então, limparmos em nós os nossos sentimentos. Como Jesus deu o exemplo de tudo, ele quis dizer que na nossa jornada vamos ter irmãos difíceis, como eram os doutores da lei, eram irmãos difíceis que não queriam enxergar a verdade que ele trazia. A gente tem na nossa vida, no dia a dia. Não é você falar que não, mas tem. Às vezes você não pode deixar o seu portão aberto, porque infelizmente vem um dependente químico, furta alguma coisa da sua casa. Você não vai, você não precisa matar esse irmão, você não precisa exterminar ele, mas com ações, com a própria sociedade, a gente consegue ajudar, convidando ele para conhecer o Espiritismo, a conhecer Deus. Quantos irmãos dão narrativas aí de que andaram na sarjeta e Jesus os tirou da sarjeta, se recuperaram, entenderam o que era o caminhar de Jesus e hoje tem família constituída. Então a gente tem que entender que a gente não está aqui para julgar ou para exterminar ninguém. Não é com raiva que a gente vai resolver as coisas. Então você vê, né? Isso que você falou encaixa naquilo que realmente, para você ter a condição de fazer isso que você acabou de dizer, não querer exterminar o outro, você tem que limpar os seus sentimentos. O seu coração. Então você trabalhando a si mesmo, o outro, ele está no mundo passando as provas dele também. É isso que nós temos que entender. Está passando as provas dele. Você acha que todos fazendo o que fazem e às vezes causando o mal que causam, se eles tivessem consciência, eu tenho certeza que não fariam. Então, quando nós nos deparamos com esses irmãos, é só se o nosso sentimento estiver realmente polido, para que a gente possa, assim, não entrar nessa outra vibração. Sim. A gente tem que entender, lá atrás, será que não era a gente que causava esse caos e fomos perdoados? Hoje estamos aqui nessa prova para aprendermos a perdoar e Deus nos observa nesse momento. Ele hoje, quer saber se a gente realmente está. E hoje mesmo, com talvez a nossa pequenez, com a nossa falta de entendimento também, causamos mal-estar para alguém também. Sim. E talvez esse alguém, ele sai e ele guarda para ele, e às vezes nós causamos esse mal-estar e nem chega no nosso conhecimento, mas ele realmente, antes de ter qualquer coisa para perdoar, ele já perdoou, né? A gente não se dá conta. Né? A gente não, não prestou atenção, mas ele realmente deixou porque ele foi generoso, porque ele está no caminho, está polindo seus sentimentos. E você vê como é gostoso, né? Às vezes a gente fala para a gente fazer, né? É o importante, e entender que talvez tenha pessoas fazendo isso com a gente, né? Tenham pessoas também nos poupando, nos cuidando, só de repente algo que a gente faz ou fala
e a pessoa não revidar com aspereza, né, ou não realmente colocar aquilo ali como, né, uma punição ali na sua frente, olha, apontar o seu erro ali, ela também está sendo generosa com a gente precisa aprender também com eles e ver que nós nos sentimos bem quando nós recebemos essa generosidade. Então, vamos ser generosos também, né? Sim, vamos retribuir o bem que chega para nós. É isso aí. Vamos lá, o segundo tópico é sobre a elevação. À medida que vamos educando o nosso sentimento e adquirindo sabedoria, no mesmo passo iremos elevando-nos a planos superiores do universo, isto é, ingressando em colônias espirituais mais adiantadas. A nossa elevação é uma consequência da educação do nosso sentimento e da sabedoria já conquistada. A elevação é consequência realmente porque não existe outra coisa fora aquilo que você sente. Não existe outra coisa. Eu pensei. Claro, o pensamento, se nós formos ver, né, através, né, da parte científica, o pensamento é 5%. Ele é 5%. Mas você vê que esse 5% ele é tão importante que para haver os outros 95%, precisa ter esse 5%. Então você pensa e você sente. Então o sentimento é 95%. Mas ele depende do outro. Então, por exemplo, se você for uma pessoa que não tem a capacidade intelectual de pensar, você também não vai sentir nada. Você está alienado de tudo. Está alienado do seu presente, do que está acontecendo, das coisas que estão tudo à sua volta. Mas como Deus nos deixou o princípio inteligente e que nos deixou aqui realmente para que trabalhássemos tudo isso, nós pensamos, olhamos e já pensamos. Então, assim que pensamos, sentimos. Então, temos que ter bons olhos. Temos que ter bons olhos para olhar para tudo e para todos. Qual que é a reação de um pai ao chegar em determinado local e ver que seu filho está apanhando de outro garoto? Automaticamente ele vai defender o filho, se possível ele agride outro garoto. Ele não apenas vai lá e separa a briga e tenta entender por que brigaram. A gente sabe que toda vez que a gente reage com a emoção, a gente cai. A gente precisa aprender a reagir com a razão. Filho, fica aqui. Amiguinho, por favor. Por que vocês estão brigando? Qual o motivo da contenda, da briga? E a gente tentar entender e separar. Até para que essa situação não aumente, o pai dele se envolva na briga e a coisa fique mais séria. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Mas eu acho que todo mundo, ninguém é água de salsicha. Se você vê o seu filho tomando um soco, um chute, você vai de imediato defendê-lo como um leão defende o seu filhote. Isso porque a gente deixa a emoção tomar conta do momento. E naquela fração de segundo em que você vê a coisa acontecendo, o seu pensamento, como você diz, esses 5%, ele é muito rápido. O julgamento é muito rápido. E a gente não coloca ali na hora a razão para dizer não, eu não devo xingar o menino, eu não devo bater nele. É muito difícil lapidar isso, mas a gente está nas vias de trabalhar isso em nós. Isso é só um exemplo. Há muitas outras situações em que esse gatilho que dispara a nossa emoção assim, de imediato, é muito rápido. E a gente precisa saber controlar isso. Lembra que quando Jesus foi interpelado sobre a mulher que foi pega em adultério, eles falaram, Senhor, essa moça foi pega em adultério. A lei de Moisés diz para que nós lapidamos ela, que eles matassem ela a pedrada. Jesus ficou ali escrevendo no chão pensando. Ele não respondeu de imediato. Ele não deixou a emoção tomar conta. Ele raciocinou, ele pensou e levantou e falou o seguinte: quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Sabendo que aquele povo bárbaro tinha maus costumes, ele pegou eles no calcanhar de Aquiles deles. Sem ser ignorante, 2 minutos depois ele olhou em volta e falou para ela: moça,
aqueles que te acusam ainda estão. Ela falou, não, senhor. Falou, também não vou te acusar, não. Então é isso que a gente precisa aprender. Como você disse no início, a gente precisa tornar isso mais leve. Não deixar que esse gatilho de 5 segundos, desse pensamento rápido que flui assim, seja a reação, seja a ação a ser tomada. Opa, teve aquele baque, calma. Separa a contenda. Gente, por favor, vamos ficar em paz. O que está acontecendo? Aí ele pegou meu brinquedo, ele não quer dar meu brinquedo. Fala, filho, por favor, entrega o brinquedo dele. Brinca com esse outro. Mas isso é, como você disse, é a pedra preciosa que a gente precisa encontrar. É individual, é cada um de nós. Vai dar trabalho, mas a gente precisa se lapidar para que essa pedra apareça. Quando a gente consegue entender tudo isso, fica muito mais leve, muito mais fácil, porque essa situação ela é de acordo com o que os seus olhos já estão treinados. Por isso que muitas vezes nós entendemos, nós temos que isso, que aquilo, não, nós temos que treinar. É dito que nós temos que fazer com que a nossa mente seja treinada como você treina um cavalo bravo. E ele quer fugir a todo momento, a toda hora, mas você traz ele para o lugar. Então você não vai machucar, você vai realmente não se cansar de buscar a retidão. Deu ali aquele mau pensamento, busca a retidão, traz ele de novo. Um pensamento realmente de raiva, traz ele para cá de novo. E nós vamos ter que fazer isso sempre, até que isso fique para nós uma coisa normal, uma coisa natural. E temos que trabalhar realmente essa visão. Se nós não olharmos tudo com bons olhos, não olharmos tudo como realmente nós vamos aplaudir e usar essa outra criação que foi feita a criação do mal, do ruim, que isso nos trouxe vamos dizer, uma enganação, nos desviou do foco, porque Deus, ele não tem nada que seja mal ou ruim, tudo é bom. Talvez aquilo que a gente não quer, então nós colocamos no nosso pensamento que nós não queremos, mas infelizmente, se nós tivermos aqui a atenção, nós vamos ver que não é pelo que queremos, é pelo que necessitamos. Então nós necessitamos daquela situação para que nós possamos dar a resposta certa. Nós realmente aprendemos a passar por aquilo. E se apresentar de novo, eu vou saber passar. E se apresentar de novo, eu vou saber passar cada vez com mais maestria. Então, todas essas situações, elas são realmente necessárias. Então nós não podemos colocar que nós não queríamos. Nós precisamos entender que não existe nem o ruim nem o mal. Existe aquilo que realmente... Se tem uma rua de asfalto e outra de terra, não quero passar pela de terra, mas vai ter que passar para chegar na outra. Então, quer dizer, é ruim? Eu não sei. Mas talvez você não queria, talvez você não gostasse. Mas muitas vezes você fica muitos anos parado ali para não passar por aquela rua de terra. Você vai e fica, e você vai olhar à sua volta, tudo aquilo que você tinha há algum tempo atrás já mudou, já se transformou. Porque as pessoas, muitos já foram, muitos já andaram, muitos já passaram, já ultrapassaram, já estão em outros lugares, e você ali ainda, né? Nós falamos isso com propriedade quando nós encontramos e conversamos com outros irmãos que já não estão encarnados e que estão em situações semelhantes a essa.
eles estão no plano espiritual já, não possuem mais a carne, mas estão parados ali, porque eles não aceitam, eles querem do jeito deles. Se eles se desencarnaram, eles queriam estar encarnados. Se já deu o tempo deles, eles não queriam que tivesse dado. Se eles precisavam já ser interrompido assim, em meio a uma encarnação, foi interrompido, mas eles não aceitam, não querem e precisam entender que realmente é necessário. Se aconteceu, é porque o Pai já tinha deixado aquilo no programa, porque aquilo ia te melhorar, aquilo ia te fortalecer, aquilo ia te ajudar. Então, se nós não tivermos uma cabeça, nós vamos olhar e enxergar. Existe o mal, existe o ruim, e Deus é só bom. É isso aí, Marcos. Agora é sobre a reparação. Se formos maus e praticarmos o mal, teremos que arcar com as consequências do mal que tivemos praticado. E assim, a reencarnação funciona como um corretivo ao espírito culpado. Aquilo que tivermos feito, os outros sofrer, isso mesmo, sofreremos durante nossas reencarnações. Contudo, a reencarnação não é um elemento corretivo apenas, é também um elemento reparador. Nas reencarnações sucessivas, seremos postos em íntimo contato com aqueles a quem causamos males e infelicidades, para que possamos dar-lhes a justa reparação. Essa passagem, então, é importante, né, dentro disso tudo que nós falamos, entender esse detalhe, né? Não é só realmente aquilo que nós estamos passando, também em outro momento podemos ter feito outras pessoas passarem. E nós não entendemos, talvez naquele momento que estávamos fazendo, o quanto talvez era dolorido para eles, quanto talvez você causasse um desconforto, ou, né, máximo ou mínimo, não importa, mas que talvez foi algo que mais assim, deixou a desejar do que realmente o que precisava ser feito. Então nós acabamos assim vindo agora, passando por uma situação que nós vamos sentir na pele. Talvez nós encontremos com alguém que não tenha paciência com nós e nós somos obrigados a conviver com essa pessoa. Porque talvez pode ser essa pessoa que me ajudou a vir ao mundo, pode ser essa pessoa que me deu o emprego, pode ser essa pessoa que é o meu vizinho, pode ser essa pessoa que é meu amigo, pode ser essa pessoa que eu escolhi para morar e viver comigo. Então nós não sabemos, mas em determinado ponto nós, talvez, né, dentro desse exemplo, fomos uma pessoa que não tivemos paciência com essa outra pessoa, ou com alguém, ou com quem quer que seja. E nós vamos chegar assim ao ponto de ter essa pessoa aqui para que ela realmente faça da mesma forma conosco, e nós vamos sentir na pele, e aí nós vamos aprender a lição quando nós sentimos na pele que nós não queremos mais passar por isso. Eu não quero mais passar por isso e nem quero fazer ninguém passar por isso. Aí você se sente aliviado, você se sente como uma lição aprendida e como uma missão cumprida, né? Tem coisas que a gente já conseguiu sair, vamos se dizer, de alguns vícios, de algumas coisas que talvez a gente, né, cometia, e que para nós é um alívio. Então é porque nós vencemos aquela etapa, nós vencemos aquilo que talvez em outro momento nós não sabíamos que estavam cometendo. Talvez a gente cometa muita coisa consciente. Eu vou fazer o mal para aquele fulano porque eu quero fazer, né? Essa é uma outra etapa. Mas às vezes nós fazemos indiretamente
e às vezes, pelos nossos benefícios, não observamos o que estamos causando em volta e causamos algo para outro e que nós vamos ter que também fazer esses ajustes. Essas reparações. Se a gente analisar a história da humanidade, há 2000 anos, no tempo de Jesus, o homem que saía de casa sem uma espada na cintura era considerado um louco, porque você já sabia que poderia encontrar um desafeto, alguém que ameaçasse a sua vida, você tinha que se defender. Então você se colocava na posição, todos os dias, se necessário, tirar a vida de alguém. Hoje em dia, eu particularmente não tenho afeição por armas, não gosto, não é para mim. Eu não me lembro como é que foi minhas reencarnações passadas. Pode ser que eu já tive um passado bélico muito forte, mas hoje eu não quero, sou da paz. E a grande maioria da humanidade é assim. Embora existem países aí em que a sociedade é toda militar, a gente vê que os exércitos são muito fortes, a grande maioria não tem arma. A arma é o amor, é Jesus. A nossa arma é a bondade. Eu saio de casa confiando em Deus, na providência divina, peço a Ele essa proteção, peço aos meus irmãos, se durante esse trajeto me acontecer algo, eu entendo que isso aconteceu porque eu tinha que acontecer de repente, não na minha trajetória, mas na trajetória desse irmão que se encontrou comigo. Não é o acaso, a gente está aqui, todos temos um roteiro a seguir. Pode ser que eu já perdoei esse irmão que eu encontrei, mas ele não me perdoou. Isso é só um exemplo. Então a gente tem que entender isso. Hoje em dia, quem sai de casa com um revólver dentro do carro ou na cintura, sai pro tudo ou nada. Porque se alguém olhar feio para você, o cara te dá uma fechada no trânsito, falar um palavrão, você vai fazer valer aquela arma. Fala, não, você é doido, eu tô com a arma aqui carregada até o... É isso que a gente precisa depurar em nós. A gente não tá aqui para fazer o mal, para vencer as coisas na violência, e sim com amor. Entender que todos os irmãos estão na sua caminhada, cada um no seu passo, e a gente tem que dar oportunidade para que eles vivam as oportunidades deles, perdoar aqueles que nos traem, que erram com a gente, entender que o erro é deles, que a gente perdoe e siga em frente. Isso é importante, que seja, né, entendido que é deles, o que não está no nosso controle, né, é externo, e a gente não pode querer ter controle sobre isso, porque nunca vai ter. Se é externo, é a cabeça do outro, é o pensamento do outro, é a vontade, é o sentimento do outro, assim como ele vê com os olhos, talvez, né, fora daquilo que nós realmente queremos, que é estar mais próximo da iluminação de Jesus, e ele olha com os olhos diferentes disso, nós simplesmente temos que entender esse irmão e esperar que ele chegue um momento de se iluminar através, né, de um aprendizado que vai calar no coração dele, e ele vai olhar com olhos diferentes para aquela situação quando se apresentar lá na frente. Então a gente precisa entender para não cometer esses erros, e ainda bem, né, dentro disso que você falou, que tem mais pessoas andando desarmadas do que as que estão armadas. buscando a paz. E não só fisicamente, a arma física, mas a arma espiritual. Então, uma alma, ela desarmada, ela é capaz de se doar, ela é capaz de estender a mão, ela é capaz de ajudar, ela é capaz de tentar interferir para acabar ali com uma contenda, com alguma coisa que esteja acontecendo que não seja de uma energia positiva, uma energia mais alta. Ela é capaz de realmente se doar em determinadas situações e interferir, do que realmente ela talvez deixar até passar. Porque uma alma, nós falamos alma, que é o espírito quando está encarnado. Ele pode se doar, porque ele sabe aonde ele colocar a mão, ele vai abençoar, ele vai ajudar, ele vai querer o bem e vai querer realmente
livrar o caos e não criar o caos. Então, além dessa parte física que nós estamos vivendo aqui, nós temos que também não ter só olhos físicos, olhos do espírito, né? O meu espírito, ele tem que caminhar leve, ele tem que caminhar suave, ele tem que ter a capacidade de transmitir só na presença. A gente precisa se burilar para isso, aproveitando as pequenas oportunidades que a vida nos dá. Não é preciso haver uma guerra para a gente mostrar boa vontade. Nas pequenas situações a gente consegue, em pensamento, elevar o nosso pensamento, direcionar uma oração a um irmão em que a gente perceba em dificuldades, em tribulações. E assim a gente vai mudando devagarzinho o mundo, tirando essa vibração negativa, se elevando, reparando, amando. Só assim a gente vai conseguir se colocar no caminho do Cristo de verdade. Se nós fizermos isso, cada um buscando fazer a você mesmo, pode ter a certeza que na Terra terá sempre um que vai deixar de pesar. Vai ter um que vai realmente aliviar assim o estado. Então nós precisamos ser esse que alivia o estado que estamos de aprendizado, o estado físico que nos encontramos encarnado e o estado espiritual que nos encontramos em aprendizado, em grande trabalho. Então, vamos agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora. Vamos encerrar por hoje e grato pela leitura, por tudo que entendemos, pelas inspirações que recebemos e que vocês possam assim ter aproveitado esse conteúdo, ter realmente entendido e, acima de tudo, buscar colocar em prática e transbordar com muitos, porque quando a gente transborda aquilo que nos faz bem, pode abençoar o nosso irmão também. Ele pode também colher bons frutos disso. Então a intenção é essa e vamos agradecer. Obrigado, Saulo, por esse dia, por essa hora, por você estar aqui presente. Obrigado a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho prestado, pela sua leitura. Faço suas minhas palavras, Marcos. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradecer a Deus, a espiritualidade, a Jesus. E que a gente possa retornar aqui semana que vem com esse tema maravilhoso, essa conversa gostosa que é falar de amor, de Jesus, de levar um pouquinho de conhecimento a esses irmãos que nos assistem e sem contar que a gente está aprendendo. Essa sequência que nós damos é importante para os nossos irmãos, nossos ouvintes, mas não deixa de ser tanto quanto importante para nós mesmos que estamos fazendo, porque nós estamos aqui fixando tudo isso, trabalhando tudo isso em nós mesmos. Tudo que nós falamos, nós nos ouvimos também. E isso eu acho que é o que marca para nós. Então, quando a gente tem a capacidade de passar aquilo que nós entendemos e fixamos muito mais. Então, você quando realmente despertar aí, bater mais forte o coração, brilhar os olhos, você também passa para frente esse conhecimento, porque além de você ser abençoado, vai abençoar muitas outras pessoas. É isso aí, vamos fazer nossa oração final de agradecimento por esse dia, por esse momento, por estarmos juntos. Pai, só realmente estamos tão felizes e gratos que vamos assim encerrar
esse episódio de hoje no nosso canal Espiritismo com Cristo, com as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, e graças a Deus. Aguardamos vocês a semana que vem, e não se importe com a situação que você se encontra. Busque a luz. A saída existe. Nunca desista, porque ela está em você mesmo. E você consegue, porque nada está mais distante do que o seu braço pode alcançar. Você pode fazer muito mais. O nosso irmão disse: podeis fazer mais até do que eu, que sou Cristo. Então, meu irmão, fica com essa palavra, pega ela para você, coloca no seu coração e transpõe essa dificuldade. Boa semana a todos e fiquem com Deus.